tem o Matheus e o B, que não dão folga o Bernardão. Aqui, vamos falar com o Kênio Pereira, um dos cidadãos que mais entendem direito imobiliário. Ô doutor, neste momento de crise, mesmo na dificuldade, a regra é cumprir o que foi contratado? Boa tarde. Olá, Eduardo Costa e ouvintes da Rádio Itatiaia. Uma boa tarde para todos. Na prática, o direito brasileiro determina o dever das partes cumprir o contrato integralmente. Agora, há uma situação em contratos de execução continuada, como no caso de locação, que a pessoa paga prestações mensais ou na compra e venda em parcelas. Então, quando há uma prestação que torna muito oneroso o cumprimento e gera uma vantagem excessiva para a parte contrária, no caso o locador, o credor, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, é possível o devedor pedir a resolução do contrato. Isso é previsto no artigo 478 do Código Civil. Só que um ponto interessante, em relação à locação em geral, o proprietário do imóvel, ele precisa do aluguel para pagar suas contas. Grande parte dos locadores compra o imóvel como fonte de aposentadoria. Enfim, o proprietário, o locador, ele visa investir no imóvel para ter uma fonte para pagar suas despesas. E, logicamente, quando ele vai exigir do inquilino, mesmo com o imóvel estando fechado, o pagamento do aluguel, ele não estará auferindo vantagem excessiva. Então, um ponto-chave que eu entendo que a teoria da imprevisão, que é o foco desse artigo, não se aplica nessas situações. Então, na parte legal, realmente vai haver muita dificuldade dos inquilinos requererem uma revisão do contrato, uma resolução em função dessa situação, vamos colocar assim, sui generis, em relação ao fechamento das empresas por ordem do poder público. Nós esperamos, né, que essa situação venha a ser encerrada em breve, porque não há condições realmente dos inquilinos arcarem com pagamentos de aluguéis se por acaso essa determinação do município de suspender alvarás vinha a perdurar durante muito tempo, 2-3 meses, vai quebrar muitas empresas. Então é uma situação que eu vejo que não vai se prolongar, mas por outro lado irá exigir muita boa vontade dos locadores, das imobiliárias em relação aos inquilinos. Então haverá sim situações de negociação caso a caso. Quero alertar também que quando acontece essas situações assim fora do comum, acarreta situações de oportunistas, pessoas querendo ganhar dinheiro, querendo levar vantagem. Então vai exigir dos contratantes muito cuidado em relação a isso, até para evitar a propositura de ações, né, desnecessárias ou ações altamente arriscadas. O ponto-chave que qualquer advogado for pesquisar nessa área, as partes, é que o Poder Judiciário, o STJ, tem como regra, repetindo, o cumprimento integral dos contratos, mas haverá situações excepcionais em que esses contratos poderão vir a ser analisados caso a caso. Um fato também que eu chamo a atenção é com relação aos shopping centers, né? Porque o shopping é um grande locador, geralmente é um conglomerado de empresas que tem uma alta rentabilidade. Então poderá existir sim situações diferenciadas em relação a esses inquilinos. Nós sabemos que os shopping centers, de acordo com a lei do inquilinato, eles só podem cobrar a cota de condomínio, rateio de despesas, mediante comprovação dessas despesas a cada 60 dias. E o que nós vemos no dia a dia, na prática, como advogados da área imobiliária, são os shoppings cobrando cotas de condomínio em valores exagerados, se recusando a abrir as contas, ou seja, descumprindo o dever da lei do inquilinato. Então, um ponto interessante, que a cota de condomínio de shopping center, ela é altamente discutível, porque eles se recusam a abrir as contas, dando a entender que há cobranças excessivas contra os inquilinos. Então, eu acho que nessa questão dos shopping centers, é possível sim discutir,
cabe aos inquilinos se organizarem, né, e exigir que os shoppings, como locadores que têm o domínio das contas do condomínio, né, venha a abrir essas contas para que sejam conferidas. Doutor, então, para ficar bem claro para o Padre Kennedy lá do bairro das Indústrias, está sempre ligado, pro Fernandinho Mais lá de Bom Jardim, Mário Campos, Fernandinho Sangue Bom, para ficar bem claro para esses queridíssimos ouvintes nossos, 1h30, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia do Toqueno Pereira. Devedores, então, podem negociar multas e juros por causa do atraso de pagamento. Caso a situação, Eduardo, venha a perdurar por 2-3 meses, com certeza haverá aumento na inadimplência com a dificuldade do inquilino arcar com esses pagamentos. Caberá às partes, né, negociar bastante para evitar uma demanda judicial. Sendo interessante uma assessoria jurídica especializada para compor esses acordos, que podem ser muito melhores do que uma demanda judicial que demora muitos anos e tem um custo mais elevado. Poderá, em alguns casos, o locador, nesse período de atraso, dissolver ou diluir esse atraso em alguns meses para frente, dividir 3-4 meses para frente a diferença. Haverá situações em que é possível o locador receber esse aluguel depois, né, do inquilino, de comum acordo. Um ponto que eu acho preocupante é que as pessoas às vezes querem um desconto. Isso vai ser mais difícil. Por quê? Em função dos aluguéis em geral estarem defasados. Os aluguéis hoje no Brasil estão baratos, há uma defasagem, né? E o mercado começou a reagir neste ano, ou seja, começou a haver uma recuperação dos preços defasados em 2020. Então vai ser muito difícil o locador dar um desconto no aluguel que já está defasado. Outra situação que eu acho importante também é que a negociação ela se torna mais viável quando há um fechamento da empresa, ou seja, nos aluguéis comerciais, nos escritórios, as empresas que pararam de produzir nesse período em função de uma situação imprevisível. Então, nesse caso, é possível sim haver maior abertura de negociação entre as partes. Logicamente que não podemos dar margem para o oportunismo. Vai ter pessoas, às vezes, que já queriam mudar do imóvel, pessoas que já desejavam rescindir o contrato, que teriam que pagar a multa rescisória na locação, que vai se aproveitar da situação e falar que está rescindindo por causa do coronavírus. Então, há pontos que têm que ser analisados com muito critério. Outra situação bem diferente também é em relação à locação residencial. Essa não teve prejuízo, porque a residência, ela continua a ser usufruída normalmente. Então, as negociações deverão ser analisadas caso a caso, em especial nas locações que tiveram o seu funcionamento interrompido, né, por esse decreto municipal. E outro fator que eu quero ressaltar também é que o ideal é que as pessoas analisem a situação de forma tranquila, né, com o espírito desarmado, né, de maneira a evitar uma demanda judicial. E o conhecimento jurídico, ele realmente é importante, porque há situações de pessoas promovendo litígio entre as partes, falando que tudo pode ser revisado. A situação não é tão simples assim. Então tem que analisar realmente as particularidades para evitar o crescimento das demandas. E em relação a quem não pagar aluguel, lamentavelmente, o locador, o proprietário, terá como alternativa entrar com a ação de despejo de falta de pagamento, e vindo a perdurar a inadimplência, esse inquilino será despejado. É muito triste isso. E o que gera mais preocupação em relação ao fiador, porque o fiador não vai poder se recusar a cumprir a obrigação que não foi adimplida, não foi paga pelo inquilino. Então poderá até complicar a vida do fiador. Por isso que eu acho importante que as partes venham a ter grande disposição para negociar e chegar a um bom entendimento, evitando assim litígio. Como ficam, doutor, as imobiliárias, as startups, tipo uma que tem muito conhecida agora, Quinto Andar, elas conquistam locadores com a promessa de garantir o pagamento dos aluguéis, dos condomínios e do IPTU, caso o inquilino fique inadimplente. Se isso acontecer em massa, como é que fica? Essa promessa tem que ser cumprida, que é um contrato aleatório, o qual não cabe de forma alguma a imobiliária
declarar que foi um fato imprevisível que ela não pode vir a cumprir. Então, na prática, quando uma imobiliária oferece garantia de pagamento do aluguel, encargos, pintura, reparos do imóvel, ela tem o dever de cumprir de qualquer maneira. Ela não pode alegar que houve um fato imprevisível que reduziu a sua capacidade de pagamento. Um ponto que eu já alertei até aqui no seu programa, Eduardo, em outras entrevistas, é que tem imobiliárias que passaram a oferecer essa garantia para conquistar o proprietário do imóvel. E se ela não tinha capacidade financeira, e não tem hoje, isso consiste até no estelionato, né? Até uma propaganda enganosa. Então, cabe à imobiliária honrar com o que ela contratou. Esse contrato é aleatório, ele tem que ser cumprido de qualquer forma e não cabe desculpa em relação a um fato imprevisível. Então, o locador do imóvel, né, ele tem o direito de exigir da imobiliária o que ela compra, o que ela contratou, o que ela prometeu. Então, caberá a essas empresas que prometeram garantir o aluguel o cumprimento fiel dessa promessa, porque a locação inclusive não tem nem fiador. Então, esse foi o gancho que essas empresas utilizou, essas empresas seduziram o proprietário com essa garantia. Então, caberá ao proprietário agora exigir o cumprimento fiel do pagamento em dia dos aluguéis, dos encargos, no caso pintura também do imóvel, em função da desocupação que pode vir a ocorrer em maior grau nesse momento. Muito obrigado, viu, doutor Kenny? Um abraço pro senhor. Boa tarde, doutor. Um grande abraço para todos, uma boa tarde aí, e espero que as coisas venham a ser resolvidas rapidamente. Agora, 1h36, eu falo com o doutor Guilherme Rício, que é diretor de assistência